Eu tenho um feixe de elétrons que é dirigido na direção dessas fendas e eu tenho aqui um anteparo no qual eu observo a chegada desses elétrons. E o que a gente vê nessa experiência, se eu ajustar convenientemente a distância entre as fendas, é que, em primeiro lugar, quando o elétron chega em algum lugar, eu ouço um clique. Quer dizer, o elétron chega como se fosse uma partícula, como se fosse um fóton no efeito fotoelétrico. Mas, ao mesmo tempo, há alguns lugares onde ele nunca chega. Há lugares onde ele chega com mais probabilidade. Há lugares onde ele chega com menos probabilidade. E isso é que configura o que nós chamamos de interferência, né? O elétron vai aparecer com uma probabilidade alta nessa região aqui. Eu vou desenhar aqui uma figura que representa, por exemplo, a quantidade de elétrons que chegou nessa região. Eu estou contando quantos elétrons chegaram em cada ponto e eu faço aqui uma curva cujo tamanho, né, esse tamanho aqui é proporcional à quantidade de elétrons que chegou. Aí tem um determinado ponto onde não chega nenhum. E aí tem mais uma situação ou uma região onde ele chega. E assim por diante. Aqui é o zero. Aqui não chega nada. Quer dizer, o fato de você observar, dessa figura de interferência ser observada, nos autoriza a considerar que a interpretação ondulatória do elétron tem conexão com a realidade física. A gente poderia perguntar, bom, mas o elétron é uma partícula, eu sei que ele é uma partícula, desde pequenininho eu sei que ele é uma partícula. Então, você poderia fazer a pergunta, e se eu tentar determinar através de qual fenda o elétron passou? E por que eu faço a pergunta? Porque um objeto, alguma coisa que tenha comportamento ondulatório, imagine uma frente de onda, por exemplo, imagine que essa experiência esteja sendo feita com ondas sobre a água. Você bota lá, produz ondas sobre a água, faz esse arranjo com fendas e você sabe, pelo princípio de Huygens, você vê isso, né, que essas fendas funcionam como fontes secundárias. Você tem ondas circulares, né, no caso de ondas sobre a água, saindo dessas fendas, e a interferência, a superposição das duas é que vai determinar onde eu tenho máximos e mínimos dessa superposição. Então, a interferência está ligada a um fenômeno que não é localizado espacialmente, já que essa onda está ocupando toda essa região do espaço. Ao passo que um elétron é algo que está localizado espacialmente. Ele é localizado tanto que eu ouço o clique quando ele chega no anteparo. Você pode dizer, bom, isso tem uma conexão enorme com a ideia que nós fazemos agora, depois do efeito fotoelétrico, a respeito do fóton. O fóton também é uma coisa assim, né? O fóton, ele chega fazendo clique. Ele chega interagindo com o elétron, expulsando um elétron de uma superfície metálica. No entanto, ele também mostra a figura de interferência. Algumas pessoas gostam de dizer o fóton ele se propaga como se fosse uma onda, mas quando ele interage com a matéria, ele interage como se fosse uma partícula. Isso é uma certa simplificação, mas funciona nesse estágio em que você está, com uma boa imagem de como é que essa dualidade onda-partícula se revela. Será que a mesma coisa acontece com o elétron? Para responder isso, eu poderia fazer a seguinte pergunta: por que fenda passa o elétron? Se ele é uma partícula, ele deve passar por uma ou por outra. E a resposta é, não faz sentido a pergunta. Se você tentar determinar por que fenda o elétron passa, e para isso você vai ter que botar algum aparelho que tente descobrir, né, por que fenda o elétron passou, se você tentar fazer isso, e aí você vai localizar que se o elétron passou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo, na hora que você fizer isso, ao mesmo tempo a figura de interferência desaparece. É como se fosse uma conspiração. Quando você tenta localizar o elétron, você consegue localizá-lo, mas ao mesmo tempo ele perde o caráter ondulatório. Quando você não tenta localizar o elétron, ele apresenta o caráter ondulatório. A gente pode mostrar isso com certa facilidade. Uma continha rápida mostra que isso tem que ser verdade, se a gente considerar que as relações de de Broglie de fato espelham a conexão entre o mundo ondulatório e o mundo dos corpúsculos, o mundo das partículas. Veja que essa relação faz a conexão entre uma coisa que é característica de uma partícula, porque é uma energia concentrada, localizada, ao passo que do lado direito você tem a frequência, que é uma característica ondulatória, que é uma coisa deslocalizada, que não está localizada em canto algum, ocupa uma região do espaço. Outra vez você tem, aqui do lado direito você tem uma característica associada
ao elétron enquanto partícula, né? E aqui você tem uma característica associada ao elétron enquanto onda. Ora, se eu quero determinar por que fenda o elétron passou, eu devo, por exemplo, uma possibilidade é eu iluminar as vizinhanças de uma fenda com uma fonte luminosa, de tal maneira que, quando o elétron passa, essa luz bate no elétron e se reflete para o meu olho. Agora, para que eu consiga localizar por qual fenda o elétron passou, eu tenho que ter um comprimento de onda adequado, porque se o comprimento de onda for maior do que a distância entre as fendas, eu não vou conseguir determinar de que ponto, de qual fenda essa luz foi refletida. Então nós temos duas coisas que tem que ser ajustadas. Primeiro, se eu chamar de D a distância entre as fendas, para que haja interferência, você sabe, né, para que haja interferência, é necessário que a distância entre as fendas seja comparável ao comprimento de onda do elétron. Por outro lado, se eu quero que a luz incidente consiga localizar, consiga determinar se o elétron passou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo, o comprimento de onda da luz que eu uso para fazer essa experiência tem que ser menor do que D. Porque se ele for igual ou maior do que D, eu não vou saber de qual fenda foi feita a reflexão. Então tem que ter que o comprimento de onda da luz, vamos chamar lambda gama. Gama é uma letra que a gente usa para representar radiação. Tá? Aqui é a luz. Lambda de gama tem que ser menor ou no máximo igual a D. Essas duas relações têm que ser verdadeiras para eu, ao mesmo tempo, conseguir ter a figura de interferência, né, que só acontece se isso aqui for verdade, ao mesmo tempo conseguir localizar o elétron, que só acontece se isso aqui for verdade. Agora vamos ver que impacto isso tem. Se o comprimento de onda do fóton, que vai iluminar o elétron, tem que ser menor ou igual a D, então a gente sabe o momento desse elétron, que também obedece à relação de de Broglie, aliás, foi daqui que o de Broglie tirou a ideia de que essas relações também tinham que ser verdadeiras para partículas, né? Então, o momento desse fóton que ilumina o elétron, que é, eu estou invertendo essa relação aqui, H sobre lambda gama, como lambda gama é menor ou igual que D, e está no denominador, né? Se uma coisa está no denominador e é menor do que D, então isso aqui tem que ser maior ou igual a H sobre D. Mas H sobre D, eu estou vendo aqui de cima, como D tem que ser da ordem do comprimento de onda do elétron, e como o momento do elétron também é dado por H sobre lambda do elétron, isso aqui tem que ser da ordem do momento do elétron, P do elétron. Então, para que eu seja capaz de identificar por que fenda o elétron passou, é necessário que o momento do fóton que eu uso para iluminar o elétron seja maior ou igual que o momento do próprio elétron. Se isso não acontecer, eu não consigo identificar por que fenda ele passou. Mas olha, isso quer dizer que eu vou fazer um fóton de momento P gama colidir com um elétron de momento PE. E essas duas coisas, o P gama é maior do que o PE. Na hora que há uma colisão, existe uma troca de momento entre os dois. Não é verdade? Existe uma transferência de momento. Se P gama é maior ou igual que PE, isso significa que o momento do elétron depois dessa colisão vai sofrer uma alteração que é da ordem de P gama. Da ordem significa, pode ser a metade, pode ser um décimo, mas é da ordem de P gama, não é um milésimo de P gama. Isso significa que o momento do elétron vai ser modificado por uma quantidade que é quase igual ao seu próprio valor inicial. Ou seja, a alteração desse momento pode ser maior ou igual do que o próprio momento do elétron, o que significa que, se ele tinha uma trajetória antes de ser iluminado, essa trajetória dele vai ser completamente modificada quando eu iluminar. E esse é o motivo pelo qual a figura de interferência é destruída. Ele estava determinado a chegar em algum lugar pela superposição ondulatória associada à sua natureza de onda. Mas eu estou estragando isso, porque eu estou perturbando o momento dele de uma maneira comparável ao seu próprio momento. Então eu não sei mais onde é que ele vai parar. Então se um objeto tem momento e sofre uma variação que é da ordem desse momento, esse momento pode dobrar, pode ir para zero, mas lembra que é um vetor, então na verdade você tem um leque de possibilidades e em princípio eu não consigo determinar qual é a possibilidade que de fato ocorreu.
É possível fazer-se uma conta probabilística que mostra que o momento final do elétron, depois da interação com o fóton, é igualmente distribuído em todas as direções. E com isso, ele funciona como se aqui tivesse uma metralhadora atirando os elétrons para cá. E isso vai fazer com que a figura, quer dizer, a contagem de elétrons fique muito maior bem na frente dessa fenda, e esses são os elétrons que passaram por aqui, ou bem maior nesta fenda aqui, os elétrons que passaram pela fenda de baixo. E é essa figura que você observa quando você ilumina a interferência de dupla fenda com elétrons. A perturbação que eu provoco no elétron, na hora que eu tento determinar onde ele está, é suficiente para destruir completamente a informação sobre o momento dele. Isto, na verdade, é a essência do princípio da incerteza. Objetos microscópicos, você não consegue observá-los diretamente com os seus sentidos. Você tem que ser mediado por alguma coisa. Essa mediação provoca no objeto que você está observando uma perturbação que faz com que a informação que você obtenha como resultado dessa interação seja contaminada.